Olá, seja bem-vindo novamente ao canal eTech Drops. Meu nome é André Sá e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a instalação do Linux dentro do Windows. Como você consegue ter os dois mundos, Windows e Linux, trabalhando ao mesmo tempo. A Microsoft, há um tempo atrás, disponibilizou a possibilidade da instalação do kernel do Linux para rodar dentro do próprio Windows. Com isso, a gente consegue ter um, vamos dizer assim, um subsistema operacional rodando dentro do próprio Windows. O nome desse subsistema é WSL, Windows Subsystem Linux, ou em português, subsistema do Windows para Linux. Então, nesse vídeo, nós vamos ver passo a passo como fazer a instalação do WSL no seu Windows e como utilizar da melhor forma possível. Para quem está se perguntando, mas qual a utilidade disso? Muita gente, principalmente que trabalha com desenvolvimento de software, prefere trabalhar no Linux, devido a algumas facilidades da utilização do Git, de script bash. E para que não tenha que ficar fazendo dual boot entre Windows e Linux, uma forma interessante de se trabalhar é instalar uma distribuição Linux dentro do Windows, e aí você trabalha a parte de desenvolvimento toda através desse subsistema do Linux dentro do Windows. Então vamos lá. Eu estou com o manual da própria Microsoft de como fazer a instalação do Windows. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que existe um pré-requisito, né? Alguns pré-requisitos para saber se você consegue ou não instalar o WSL na sua máquina. Primeira coisa que precisa se notar é que você precisa estar executando pelo menos o Windows 10 na versão 2004 ou superior, no build 19041 ou superior, ou então o Windows 11, tá? Então esse é o pré-requisito. A gente vai abrir aqui o terminal do Windows, tá? E vai executar esse primeiro comando aqui, que é o comando de instalação do WSL. WSL install. E ele agora está baixando o subsistema do Windows para Linux na versão 2.3.26, que é a versão que está disponível nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Ele vai levar um tempinho instalando. Enquanto isso, a gente vai dando mais uma olhadinha aqui no manual, né? Então, esse comando aqui ele habilitará os recursos necessários para executar o WSL e instalar uma determinada distribuição. Normalmente o pessoal instala de distribuição Ubuntu, tá? Mas existem outras distribuições já disponíveis e eu, como tenho uma preferência pelo uso do Arch Linux, vou dar preferência aqui para a instalação do Arch Linux. E uma coisa interessante que se deve dizer é que você pode ter mais de uma versão ou mais de uma distribuição de Linux rodando no WSL do Windows. Então você pode ter uma máquina Ubuntu rodando e também pode ter uma máquina Arch Linux. Ou, enfim, outras distribuições que você prefira, tá? Ele nesse momento está habilitando o recurso do WSL na máquina. Vamos passar mais um pouquinho aqui para a gente ver o que tem que se fazer depois, ó. Aqui ele fala como que a gente consegue alterar a distribuição padrão do Linux instalada, configurar as informações de usuário do Linux, que ele vai solicitar aqui o nome de usuário e uma senha, né? Como usuário e senha do Linux, não tem a ver com usuário e senha do Windows. Então vamos aguardar rapidinho aqui ele habilitar esses recursos, leva alguns minutinhos, e assim que ele terminar eu retorno aqui. Bom, voltando aqui, ó, ele finalizou a habilitação dos recursos, né? E aí, automaticamente, ele inicia a instalação do Ubuntu. Ele utiliza o Ubuntu como sistema Linux default nessa primeira instalação, tá? Então, aqui tem os caracteres que foram clicados aqui. Então, assim, está finalizado
o Ubuntu foi instalado, e agora a gente precisa reiniciar o sistema para que as coisas comecem realmente a funcionar. Então eu vou fazer isso, vou pausar mais uma vez aqui, vou reiniciar o Windows e retorno logo na sequência. Então estamos de volta aqui, reiniciei o notebook, entrei novamente aqui no terminal, e agora a gente vai notar que aqui no terminal, nessa setinha para baixo aqui, que abre o menu com as opções do terminal, a gente tem aqui a opção, ó, do Ubuntu, que não tinha antes. Ubuntu, lembrando, foi a distribuição default que a instalação do WSL habilitou para a gente. Tá? Então eu vou clicar aqui no Ubuntu. Ele agora vai terminar a instalação do Ubuntu, vai levar um tempinho aqui, finalizando a instalação dos arquivos do sistema do Ubuntu. Então a gente vai aguardar mais um pouquinho aqui. Ele finalizou a instalação que precisava e agora a gente vai criar o nome de usuário e a senha de usuário que vai acessar o Ubuntu. Então eu vou botar aqui drops e agora ele pede a senha. Pede para repetir a senha para confirmar. Atualizou. Instalação concluída com sucesso. Então agora a gente tem aqui ó, Ubuntu 24.04.1 LTS instalado dentro do Windows. Então a gente tem agora todos os comandos que a gente utilizaria no Ubuntu, a gente pode usar aqui nesse terminal. Vou fechar de novo aqui o terminal e vou abrir novamente para a gente poder ver como é que a gente acessa o Ubuntu de novo, né? Então ele sempre que abre o terminal, por padrão ele está abrindo aqui no PowerShell. Se eu clicar aqui na setinha, ele vai exibir todas as possibilidades de acesso aqui e uma delas é Ubuntu. Eu posso configurar para que o Ubuntu seja o padrão. Então eu posso vir aqui em configurações, na inicialização, o perfil padrão a gente pode escolher aqui o Ubuntu, salvar. Então isso significa que quando eu abrir novamente o terminal, ele vai abrir, está abrindo aqui na minha outra tela, vou puxar para cima, ele já abre, então, por padrão no Ubuntu. Tá? Então acho que facilita bastante isso. E agora você pode usar aqui, normalmente, como você utilizaria o Ubuntu, instalando os pacotes que você precisa, instalando tudo aquilo que você precisa para trabalhar no seu dia a dia, como se estivesse no Linux mesmo. Por exemplo, eu vou usar o Git. Então eu posso vir aqui, sudo apt install git. Né? Ele pede a senha sudo. O Git já está instalado, então não precisa, não tem o que fazer aqui, já está instalado. Vamos fazer uma atualização. Será que tem alguma atualização? Sudo apt update. Ele vai fazer a varredura ali e verificar se tem alguma atualização para fazer no sistema Linux. Opa, ele achou 15 pacotes para instalação. Vamos ver aqui, ó, sudo apt list upgradable, para a gente listar todas as atualizações aqui. Tem todas essas atualizações para fazer. Então, sudo apt upgrade. Vamos atualizar tudo aqui. Então, é como realmente se a gente tivesse uma máquina virtual, e por trás é uma máquina virtual, rodando o Linux dentro do Windows. Aí você pode, a partir daí, fazer aquilo que você precisa, né? Então, baixar pacotes, instalar pacotes, atualizar pacotes. E aí você tem a versão do VS Code que consegue ler os arquivos que estão aqui no sistema de arquivos do Linux, né? Então aqui você tem uma pasta específica, que é a home do seu usuário, que foi criado dentro do Ubuntu, e aí você pode trabalhar normalmente aqui dentro. Ah, mas eu não quero Ubuntu, eu quero instalar, por exemplo, o Arch Linux.
quero ter disponível o Arch Linux. Então a gente pode abrir aqui a Windows Store. Eu vou abrir aqui a loja de aplicativos aqui do Windows. Microsoft Store, no caso. Windows Store. E vou procurar aqui por Arch Linux. Aqui eu tenho o Arch WSL. Arch WSL. O que é o Arch WSL? O Arch WSL é uma versão não oficial do Arch para que você consiga utilizá-lo aqui dentro do WSL do Windows. Então, clico aqui em instalar. Ele vai preparar para baixar os arquivos, vai fazer a instalação. Assim que finalizar a instalação, eu retorno aqui para mostrar. Então, ele finalizou a instalação, né, habilitou o botão de abrir aqui. Vamos clicar aqui para abrir. Ele abre uma nova aba, uma nova janela do terminal e vai fazer aquela mesma instalação que ele fez para o Ubuntu, ele agora vai fazer para o Arch Linux. Quando finalizar, provavelmente ele vai pedir o nome do usuário e a senha para o Arch Linux, que pode ser a mesma, os mesmos dados que você usou para a criação ali no Ubuntu, ou ser diferentes. Afinal de contas, são sistemas que vão estar rodando totalmente apartados um do outro. Os programas que você vai ter disponível do Ubuntu, não necessariamente, os pacotes que você vai ter disponível no Ubuntu, não necessariamente vão ser os mesmos pacotes que você vai ter disponível aqui na distribuição do Arch. Eles vão viver apartados um do outro. Vou criar aqui o mesmo usuário. Vou criar uma senha. Repito a senha. E agora está a instalação completa. E ele já entrou aqui no Arch. Vou mostrar para vocês como acessar aqui o Arch, né? Vou fechar aqui a aba do terminal, essa outra também. Vou abrir novamente o terminal. Deixa eu puxar aqui o terminal aqui. Então ele já abre no Ubuntu, que foi o que a gente definiu como padrão. E agora eu tenho aqui a opção do Arch Linux. Então se eu clicar aqui, ele abre uma aba aqui agora com Arch Linux. Da mesma forma que eu tornei padrão o Ubuntu, eu poderia tornar padrão aqui para que ele sempre abra o terminal no perfil do Arch. Então eu vou clicar aqui e botar sempre no perfil do Arch que eu prefiro. Vou fechar aqui. E aqui a mesma coisa, a gente pode usar os comandos do Arch normalmente, né? Então sudo pacman -suy. Então vamos ver se tem atualização para fazer aqui. Então tem todas essas atualizações aqui, eu posso já permitir que atualize aqui. Então é isso, gente. Dessa forma, a gente consegue trabalhar no Linux dentro do Windows. E aí, só para finalizar, uma informação interessante é como que eu uso o VS Code, no caso, muita gente que desenvolve, como eu uso o VS Code tendo acesso às pastas do Linux, né? Então vamos ver como que a gente pode usar o VS Code aqui. Vou abrir a versão do VS Code que eu tenho aqui, instalado no Windows. Então, a gente instala o VS Code no Windows normalmente, tá? A gente instala aqui a versão do VS Code no Windows, tá? E aí, ele percebe que tem um WSL instalado e habilitado no Windows, e ele instala para a gente essa versãozinha aqui, esse plugin, né? Que permite que a gente abra um diretório do Linux, tá? Do Linux. Clicar em WSL para ele instalar a extensão do WSL aqui. E agora ele vai ter acesso à distribuição Linux a partir do VS Code do Windows. Tá? Então, só aguardar ele finalizar aqui. Ele está iniciando o VS Code no WSL do Ubuntu, certo? E agora, quando eu tento abrir, por exemplo, ele mostra aqui embaixo, tá vendo que ele está utilizando o WSL Ubuntu,
E agora, se eu quiser abrir uma pasta, ele vai mostrar a pasta do Linux, certo? Então essa aqui, por exemplo, é a pasta do Linux. Eu posso abrir essa pasta aqui. Eu tenho acesso agora à pasta do usuário que eu criei no Linux, tá? Então, o próprio VS Code do Windows consegue trabalhar com os arquivos no Linux utilizando essa extensãozinha, esse plugin do WSL, tá? Eu espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Volto numa outra oportunidade com uma outra informação ou com algum outro detalhe que seja interessante para vocês. Um grande abraço e até a próxima.